Thiago Matos, vai lá e faz. Thiago, você é um show. Você está fazendo da sua vida um espetáculo. E não só para a sua vida, mas para as pessoas que o assistem. Você acaba sendo uma fonte de inspiração. Vamos começar com a nossa conversa muito direta, muito franca, como você sempre é nas suas palestras. Já vi duas e sei que a sua história é assim mesmo. Vai lá e faz. Por que saiu Vai Lá e Faz em forma de livro, Thiago? Legal, legal. Antes de mais nada, né, claro, obrigado pelo espaço. Fico torcendo aí para que essa conversa seja útil e inspiradora para quem estiver nos assistindo nesse momento. A frase Vai Lá e Faz, ela não é nem minha, eu até comento isso no livro, né? Ela nasceu de um post que o meu sócio Felipe escreveu, que era Foi Lá e Fez, baseado naquela frase, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. E o que o Felipe escrevia nesse post era que quando a gente pensa demais, a gente não faz. O planejar é importante, mas overplanejar nos congela, porque a gente sempre fica tentando melhorar, sempre mais um pouquinho mais esse tapinha. E o Felipe escreveu esse post. Esse post ficou muito na minha cabeça, eu fui muito inspirado por ele. E o Felipe disse que eu era a representação humana do conceito de ir lá e fazer, de vai lá e faz. E, de fato, eu acho que eu sou uma pessoa que consigo canalizar muita energia para ação, consigo canalizar muita energia para tangibilização. Quando eu fui vendo o jeito que eu operava, o jeito que eu trabalhava, o jeito que eu organizava a minha rotina, eu comecei a entender um certo método, né? Percebi um certo método autoral. E aí eu disse pro Felipe, você me autoriza a escrever um livro chamado Vai Lá e Faz, com esse título, já que ele, né, partiu de um post seu? Ele disse, claro. E aí eu organizei como tirar ideias do papel, como empreender no mundo pós-digital, e espero que, né, tenha ajudado aí algumas pessoas. Pelos feedbacks que eu recebo, eu acho que tem ajudado. Já vou dar a dica, isso aqui é imperdível. Isso aqui tem tido bons feedbacks. E mais do que isso, né, eu acho que é uma reflexão sobre a nossa vida como um todo, porque o meu conceito de empreendedor não é ter uma empresa ou não ter uma empresa, é a pessoa que tem autonomia. Olha, eu sou dona da minha própria vida. Nada com CNPJ, mas com sentido, estado de espírito. Estado de espírito, perfeito. Acho que, né, a gente já está aqui conectado, tem a ver com esse estado de espírito. Dizer assim, olha, eu tenho força interna suficiente para mandar na minha vida. Não vai ser o medo, não vai ser a pressão social, eu vou ser o dono da minha vida. Eu acredito que, diferente do que eu aprendi, o eixo da nova educação não é um eixo assim, não é um eixo de profundidade, é um eixo horizontal. É um eixo de pluralidade. E, para algumas pessoas, isso pode ser confundido com superficialidade, né? Não, essa nova geração não sabe nada de nada. O cara não sabe nada, aí vai lá, entra no Wikipédia e aí sabe. O cara não sabe nada, entra no Google e aí ele vira um especialista. Eu acho que não. Eu acho que isso é um preconceito pensar assim. Eu acho que essa era é a era da criatividade. Pensar assim, quando a gente muda o eixo da sim para sim, a gente passa a ser muito mais criativo, a gente passa a estimular novas teorias, novos pontos de vista. Você fala na palestra, sair do ser para o estar. Quer dizer, a ideia de empreendedor também passa por aí. É um sentimento que perpassa situações, ciclos, ele vai com você, é a sua vida. Perfeito. É seu fio condutor, é isso? A natureza, ela é toda cíclica, né? A gente pega e vê a natureza fazendo movimentos cíclicos, as estações, a vida, o desenvolver, a reprodução e a morte que vira uma nova vida. A natureza é toda cíclica. E a lógica industrial, ela é uma linha. Começa aqui, termina aqui e acabou. Então, para mim, a ideia de ter um início de carreira, ter um meio de carreira, ter um fim de carreira, tem menos a ver com esse olhar cíclico, de se permitir vários ciclos. Em um ciclo eu vou ser professor, no outro ciclo eu vou ser empreendedor, no outro ciclo eu vou ser autor. Vou falar um negócio quase em primeira mão aqui, hein? Posso ou não? Sensacional. Quase em primeira mão. Olha só. Ano que vem, provavelmente, eu comece a desenvolver um novo ciclo de produção de conteúdo de arte. Eu quero juntar tecnologia e arte. Então eu acho que nós, seres humanos, eu não conheço ninguém que diz assim, eu só gosto de pizza, mas churrasco, mas lasanha, mas não, eu só gosto de pizza. Nós, seres humanos, a gente gosta de muitas coisas, e se permitir experimentar essas muitas coisas, ou seja, esses muitos ciclos, eu acho que é mais humano do que o que a gente vem fazendo hoje em dia. Então a ideia da carreira, na tua concepção, eu vejo que você defende muito isso, e com razão de ser, claro, essa questão multifuncional, ou seja, um sujeito que junta diversos atributos, lida bem com eles, conecta esses atributos e cria a partir desse conjunto de elementos uma forma de ser. Perfeito.
Quando eu digo estar mais do que ser, é eu me permitir ser coisas diferentes, ou seja, eu estou isso, estou aquilo, estou aquele outro, e não sou um médico, ou sou um engenheiro, ou sou um advogado. Eu estou professor, estou futurista, estou autor e vou navegar entre essas diferentes habilidades. E eu acho que, principalmente na educação da próxima geração, na formação da próxima geração, a gente tem que tomar esse cuidado, senão a gente vai virar um monte de hiper especialista que sabe a mesma coisa e não um termo que eu gosto muito, que é polímata, que são pessoas que têm uma profundidade, mas o segredo delas é o cruzamento entre essas diferentes habilidades. Hello everybody! Oh, I'm here to bring some Brazilianity to SU Summit, so I'm so happy to be here. Thank you for the introduction. My talk is called Respect the Abundance, but first things first, I just want to say a few words. First of all, thank you Singularity for having me here. Thank you New Zealand for having me here. It's such an honor. Second thing, it's just my perspective. The things that I'm sharing here are just my perspective. This is not the truth. It's not the right thing. This is not the wrong. Maybe sometimes it's right for ourselves, but it's not the truth. Você agora faz uma bela abordagem sobre carreira. O que se tem sobre carreira é você inicia, estuda, se prepara, entra para bem linear, como você fala na palestra, é muito legal isso, bem industrial. Agora a carreira com uma nova perspectiva, é o sujeito aberto para possibilidades e rupturas. Perfeito, eu acho que isso é mais natural, né? E eu tenho trabalhado com muitas lideranças de empresas e o pessoal chega para mim e diz: Thiago, a geração Y, a geração X não gostam do nosso plano. Eu não consigo entender, eles são muito relapsos, eles não gostam de trabalhar. Porque olha o nosso plano lindo aqui. Essa multinacional, onde entra assim, vira trainee, depois vira coordenador, depois vira gerente, depois vira diretor, depois vira CEO, aí sai na esteira do sucesso. Eu digo, olha, isso eu acho que para alguém que vê YouTube, sai pro Spotify, vai pro Netflix, volta pro livro, não faz tanto sentido. Então a gente tem que ver, esse plano é de sucesso para quem? Eu fui educado nisso e eu consigo entender que muita da minha formação tem a ver com isso. E eu me sinto muito mais vítima do que qualquer outra coisa. Eu digo, olha, eu fui educado a ser assim, essa economia fazia sentido. Mas se a gente não olhar um novo mundo que está nascendo, essa nova onda, a gente se desconecta da nova realidade. Né? Com o risco de ser muito bom para coisa que não tem necessidade mais, para ser inútil. O pessoal não está vendo aqui, mas aqui do nosso lado está o Federico Pistono, que escreveu um livro chamado Robots Will Steal Your Job, But That's Okay. Né? Os robôs vão roubar o seu emprego, mas de boa. Como ser feliz e sobreviver ao impacto econômico. E o Federico explica nesse livro, que é brilhante, uma recomendação, é brilhante, como a gente não precisa ser educado para trabalhar. A gente tem que ser educado para ser um ser humano, um cidadão, um trabalho indivíduo. vem na consequência. O trabalho é consequência. E se no futuro a gente tiver máquinas fazendo o que hoje a gente considera trabalho, o que a gente vai fazer? O que escapa desse algoritmo? O que escapa? O que são abordagens suas? Pois então. O que foge da possibilidade de ser, bom, agora meu concorrente é o algoritmo. O que escapa disso que tem muito valor agora e no futuro? Perfeito, são as atividades intelectuais criativas. E é esse o ponto que eu quero chegar. Se a gente trabalha como um robô, a gente sempre vai perder do robô. Não tem como ganhar de um robô se eu opero como um robô. Agora, se eu operar como um ser humano, o robô nunca vai ser como essa disputa, ela tende a ser vencida por esse que pelo robô. Então, humano. A minha atividade ela é repetitiva, ela é de rotina. Um robô, né, pode ser, por exemplo, um médico, é uma atividade que tem muito status na sociedade atual. Se a atividade de um médico é chegar e fazer uma pergunta, depois cruzar com sintomas, depois prescrever uma medicação ou prescrever um exame, um robô vai fazer isso infinitamente melhor. Já faz em alguns casos baixo, muito baixo. Já faz melhor em alguns casos, vai fazer muito melhor. Então o médico não vai deixar de existir, mas ele vai fazer coisas que hoje o médico não faz. Por exemplo, criar empatia com o paciente. Por exemplo, todo mundo sabe que o pensamento positivo, né, que a conversa positiva, que cercar de pessoas com um olhar positivo ajuda o indivíduo a se recuperar. Então, será que o médico não tem que ser essa figura mais do que... Mas vale para o médico, mas vale para qualquer situação. O professor tem isso. O professor vai trocar. O professor, hoje em dia, o que é? Antigamente, o livro era muito caro. Então, a escola tinha um livro, o professor pegava o livro da escola, passava para o quadro e eu copiava, porque eu não tinha como ter acesso ao livro. Hoje em dia, faz sentido o professor passar o livro no quadro? Não faz. O professor talvez seja
um investigador da curiosidade dos participantes. Eu não gosto de chamar investigador da curiosidade dos participantes. O que fazer quando captura Então imagina o seguinte, a gente está ali com um grupo de crianças de 10 anos. Aí eu fico conversando. E aí, gente, sobre o que vocês fizeram no final de semana? Uma pessoa fala disso, outra daquilo, aquilo, outro, tal. Eu começo a identificar um padrão. E uma pessoa falou, eu estava vendo um seriado sobre a Lua. A outra falou, pois é, eu li um livro sobre o Sol. Eu vi uma notícia que eu vou mandar uma nave para o Sol. Eu penso, sabe o que eu posso falar? De sistema solar. Gente, vamos falar de sistema solar? Vamos. E eu monto toda uma aula de matemática em cima de sistema solar, de geografia em cima de sistema solar. Com o lúdico. Só que para isso eu não posso ter o roteiro. Para isso eu preciso ter no meu tambor, no tambor dali do meu revólver, várias articulações diferentes que não sigam esse roteiro. Então eu acho que se a gente, voltando ao ponto original lá da pergunta, se eu pegar e operar como um robô, eu vou automaticamente ser substituído por um robô. Se eu pegar e me tornar um hiper especialista, provavelmente, na maioria dos casos, uma máquina vai fazer melhor o que eu faço. Agora, se eu me tornar um polímata, se eu for uma pessoa que consiga conectar pontos de maneira inédita, eu não posso ser copiado porque eu sou inédito, eu sou único, eu sou genuíno. E essa verdade é que eu acho que a gente tem que procurar. Agora, nem sempre a gente pode fazer com que as pessoas vivam a experiência. Se a gente não pode fazer isso, a gente tem que ter uma segunda opção. E a segunda opção é o aprendizado com experiência. Ou seja, é um ambiente educacional que tenha experiência, que tenha sensibilidade, que tenha inspiração, que tenha líderes bacanas. Aí eu acho que tem educação. E quando você fala, e você como futurista, depois eu quero que você fale um pouco sobre essa coisa de futurista. Quando você fala em futurista, você tem a impressão que esse é um negócio assim, quase que inatingível, um negócio meio estranho se falar desse futuro e tal. Acessar esse futuro, ou ter essa conexão com esse futuro, tem o risco de desumanizar parte da nossa conduta? Perfeito. O meu papel é justamente esse. Eu acho que muita gente que tem abordagem futurista desumaniza as conversas e gera medo e gera repulsa de maneira que não exista conexão. Eu tento fazer o contrário, eu tento fazer uma tradução. Eu aprendi que é muito mais bonito simplificar o complexo do que complexificar o simples. Espetacular. Né? Aliás, esse é o estágio superior de sabedoria, né? Que você tem que conversar com mais gente, tem que integrar mais gente na conversa e não parecer mais do que de fato se é. Então, o que eu tento fazer é mostrar nos ambientes que eu participo, como esse, ou nas minhas aulas, que a tecnologia pode nos tornar mais humanos, dependendo das decisões que a gente tomar. Vou dar um exemplo. O nosso cérebro, ele na verdade são 3, né? Tem o proto-reptiliano, que é o mais antigo, ou do bicho, aquele corra ou mate, né? Tem o límbico, que é ligado às emoções, e os dois juntos formam um sistema límbico, e a gente tem ao redor dele o mais sofisticado, que seria o neocórtex, linguagem, cálculos e assim por diante. Provavelmente a tecnologia já está nos dando um neocórtex, né? Uhum. E esse neocórtex, eu tive há 3 semanas conversando com uma das maiores autoridades do Brasil em BCI, que é interface cérebro-máquina. E ele diz que já existem chips cerebrais que você coloca em rato, por exemplo, e você consegue conectar 2 cérebros pela nuvem. Já acontece isso. Isso é ciência, fato. Então, nada nos inibe com relação a possíveis estudos no futuro para que a gente conecte a sua consciência com a minha consciência pela nuvem. O cérebro é só um monte de impulso elétrico. Uhum. Um microprocessador é só um monte de impulso elétrico. A eletricidade é a linguagem universal nesse caso. Então imagina que você teve uma perda muito grande. Você está em luto. E eu chego lá para te dar um abraço. Eu digo, Anacleto, eu sinto muito. Aí a gente se conecta pela nuvem. E eu entendo e eu sinto a sua dor. Isso vai me transformar em mais humano ou menos humano? Mais humano. Se eu pegar e passar por uma pessoa na rua que está com fome, eu nunca tive fome, eu tive um privilégio de nunca ter fome. Eu passo pela pessoa na rua e diz, estou com fome. E eu sinto a fome. Isso vai me tornar mais humano ou menos humano? As lideranças que tomam decisão de enviar um míssil na Síria, né, e que pode colocar um monte de pessoas inocentes em risco, isso vai me tornar mais humano ou menos humano? Então, eu acho que existem vários motivos pelos quais eu acredito que a gente, com esse neocórtex, que é só uma das infinitas possibilidades desse futuro mais tecnológico, nos torne mais humanos e não menos humanos. Quando você fala de acessar esse futuro, vencendo os medos, criando caminhos alternativos, principalmente quando você fala de medo desse futuro, de abraçar esse futuro,
se fala na perspectiva de uso da sua capacidade de enfrentamento. Coragem. Coragem. O que é ter coragem para lidar com tudo isso, Legal. Tiago? Você sai de uma situação de um sujeito que nasce num ambiente educacional. Sua família toda é ligada à área da educação. De alguma maneira, você teve o privilégio de dialogar muito cedo com esses diversos ambientes que depois você foi se aprofundando. Como é que você lida com esses seus medos e como é que você usa com intensidade essa coragem e que pode ser uma belíssima dica para quem está assim, numa encruzilhada. E agora? O que faço? Perfeito. O que vai me matar ou vai me impulsionar? Perfeito. Aqui no livro até, a gente fez um estudo para descobrir quais eram os 3 principais gatilhos que aceleravam esse passo, né? Esse próximo passo, para o que eu chamo autonomia. Então, uma relação com o dinheiro. Não é se a pessoa tem dinheiro ou não tem dinheiro. É como a pessoa enxerga o dinheiro. Se a pessoa acha que o próximo passo dela vai ser um passo onde ela tem mais chance de perder ou se ela tem mais chance de ganhar dinheiro. Então essa é uma das coisas. A segunda coisa é a competência. A pessoa que não dá o próximo passo, ela pensa assim, putz, eu preciso fazer mais um curso. Não, eu preciso estudar mais um pouquinho. Não, eu preciso ler mais um pouquinho. Nunca está pronto. E nunca está pronto. Só que o que se descobre quando se dá o passo é que ninguém está pronto. Nunca está pronto. A gente vai morrer e não vai estar pronto. E é mais fácil descobrir no caminho do que pré. Então, a descoberta vem justamente quando se dá o salto de fé. E a terceira coisa, que é a que eu queria falar aqui, que eu acho que tem a ver com pais, mães e todo mundo que né, tá aí num processo de construção de uma nova geração, é o afetivo. Todos os pais e todas as mães querem que seus filhos tenham uma vida, né, bacana. E para gerar essa segurança, tem pais que dizem, olha, não saia desse cercadinho aqui, que aqui você está seguro. E tem pais que dizem, faça o que você quiser. Se você cair, eu sou sua rede de segurança. Esse discurso ele é determinante, mas profundamente determinante para o futuro de uma pessoa com autonomia ou não. Quando a gente diz, não sai desse quadradinho, a pessoa não sai do quadradinho. Quando a gente diz para a pessoa, tente, a pessoa tenta. Então, se ela ao longo da vida infantil, depois na adolescência, for experimentando e se sentir segura, se eu cair eu tenho a minha rede, meus pais vão ser minha rede, ela na vida adulta também vai tentar. Mas se eu a vida inteira não sair desse quadrado, porque meus pais disseram, fique nesse quadrado que aqui está seguro, a chance de eu ter essa autonomia é menor. Então o que eu descobri fazendo essa pesquisa no livro, conversando com quem tem mais autonomia e menos autonomia, foi isso. E aí, volta lá o medo. O medo, ele é só um estado mental. O medo é, para muita gente, uma ausência, a coragem é a ausência de medo. E eu acho que não é bem por aí. Eu acho que coragem é sentir medo. Dizer, estou morrendo de medo. Minha barriga tá um nó cego aqui. Mas eu vou admitir isso. Primeiro eu vou admitir e dar o próximo passo. É que nem uma pessoa que quer perder peso. A primeira coisa que ela tem que dizer é assim, eu estou fora do peso. Enquanto ela disser estou no peso, ela vai continuar da mesma forma. É o mindset. É o mindset. Então, se eu quero de fato ser alguém corajoso, uma pessoa corajosa, eu acho que a gente tem que ter a humildade de admitir o medo, sentir a borboleta no estômago e aí tentar enfrentar esse medo. Obviamente que não é fácil, mas se a gente observar como a gente reage com relação a isso, talvez a gente consiga. O intraempreendedor é o sujeito que dentro da empresa vive esse estado mental, esse estado de espírito, Perfeito. De abertura, de liberdade. Perfeito. A gente não precisa estar fora da empresa para ser empreendedor. A gente pode estar dentro da empresa e ser um intraempreendedor. É aquela pessoa que está sempre incomodando, sabe? Que está sempre inventando coisa, fazendo um projeto. Quando a pessoa é mais nova, por exemplo, um estagiário, um trainee, é a pessoa que organiza a festa de final de ano, é a pessoa que organiza atividades, é a pessoa que organiza show. E a gente vê essa liderança surgindo de maneira muito clara, assim, no início da vida profissional. E se a gente pega e estimula isso, ela vai fazer coisas maiores. Se a gente der rédea, ela vai. E uma hora, a gente não só tem que dar rédea, como largar a rédea. E dizer, eu não tenho como controlar esse indivíduo. Porque ele tem já a condição, o estado mental de autonomia é maior do que a minha possibilidade de controle. Tem uma coisa legal que se pega nas diversas visitas que pode fazer em empresas, as empresas se dizem todas, de uma forma geral, inovadoras. Certo. Mas adoram processos estáveis. Perfeito. Todo mundo tem a ideia de poder, de alguma forma, inovar para ficar competitivo, para se manter na linha de frente. Os mais ganhadores, os que mais conseguem resultados expressivos. Uhum. Mas tem um paradoxo aí. Inovação não combina com estabilidade. Não. E nem combina muito com controle. Você fala muito sobre isso. O controle é também desde a tenra idade, desde aquele momento lá
do menino, da menina, dos pequenos, que quanto mais criarem condições de suportar a própria condição de enfrentamento, de viver esse enfrentamento, mais se reflete isso na vida adulta posteriormente. Perfeito, é isso? Perfeito. A gente foi educado a trabalhar sob comando e controle. A nossa lógica de trabalho, ela tem muito a ver com a lógica militarista, né? De patentes, de esta pessoa dá ordem para essa e essa tem um subalterno, assim por diante. E a gente sabe que o mundo de hoje ele é um mundo mais horizontal, mais distribuído, né? Mais conectado. Então, quando a gente cria posições estáticas, eu sou o diretor. E se eu sou o diretor, quem manda sou eu, a conexão e a interação entre os pontos vai ficar mais pobre. Mas se eu disser, eu sou um indivíduo, e o fato de eu ser diretor não quer dizer que eu sou autoridade, quer dizer que eu estou aqui para mentorar vocês, para dar suporte, para ajudar, para alimentar, mas não para ser o chefe, para ser talvez o contrário, ser a rede de segurança para que vocês possam experimentar. Essa é uma outra lógica de fazer as coisas. É uma outra lógica de fazer as coisas. Agora tem gente, eu brinquei na palestra, que acha que o poder é ter poder. Eu conto essa história é real. Eu tive um chefe que ele disse, Thiago, eu já sou muito rico, eu não quero mais dinheiro, eu quero poder. E quem acredita nisso vai querer manter o status quo da mesma maneira. Agora, quem já entendeu que o poder é permitir que outros se empoderem, aí faz organismos mais horizontais. Olha, eu fico o dia inteiro falando contigo, é sensacional. Mas eu digo, se me derem um microfone, eu passo a vida inteira falando. Tá fantástico. Ó, eu queria só explorar com você mais uma coisa, que na palestra você faz isso com uma desenvoltura espetacular. E não tem quem não fique tocado, chocado por isso. Alvin Toffler. É sensacional. É sensacional. Porque quando ele vem com essa proposta de nos colocar numa nova perspectiva de analfabetos, né? Como é que se lida com aprender, desaprender, reaprender? Essa é a grande chave. Esse é o grande movimento, talvez um movimento radical que vai nos colocar mantidos como importantes nesse universo todo. Essa fala de Toffler, como é que isso toca em você? Como é que você defende isso? A primeira vez que fui exposto a esse pensamento, ele me tocou muito. Qual é o pensamento? Só para não deixar claro. Porque o Alvin Toffler diz que os analfabetos do século XXI não vão ser as pessoas que não souberem ler e escrever, mas quem não souber aprender, desaprender e reaprender. Então, a primeira vez que eu fui exposto a esse pensamento, ele me marcou muito. É como se abrisse uma porta, assim, né, para a nova era. Eu disse, putz, nesse mundo tão imprevisível, nesse mundo que muda tanto, que todo mundo quer ser inovador e, portanto, se é inovador e já tem um inovador do inovador, eu disse, esse parece ser um drive interessante, um drive que pode me motivar. Então ele funciona como uma força motriz e eu digo que eu sou o meu rato de laboratório. Eu só indico aos demais o que eu uso a mim, né? Você já fez isso aqui, vai lá e faz, é um resumo disso, né? É um resumo disso. Então eu procuro trazer nas palestras esse pensamento que eu acho que ele é libertador. O futuro ele vai mudar cada vez mais. E em mudando cada vez mais, e se a gente tiver uma postura mais analfabetizada, ele só vai gerar mais angústia. Mas se eu tiver uma postura mais alfabetizada, eu vou estar sempre aprendendo, desaprendendo e reaprendendo. E não basta só aprender, né? Eu tenho que aprender a desaprender. Todo mundo já fez atualização de software. Eu tenho que tirar um e botar outro, né? E inevitavelmente reaprender. Em copo cheio não entra mais nada. Não entra mais nada. Eu acho que esse é um caminho interessante, um caminho que tem me motivado e que todas as vezes que eu falo nas palestras, dá para ver a reação do pessoal como uma fala interessante. Uma fala motivadora, desculpa. Eu acredito muito nesse salto de fé, né? Quando a gente eu não tenho nenhuma certeza, eu tenho convicções, certeza de nada. Então eu sempre vou ter que dar passos de fé. E nesse momento eu estou dando esse passo de fé inspirado pelo Alvin Toffler. Tens no final da palestra dezenas de mensagens, certo, daquelas que você projeta. O que dá para finalizar agora como inspiração final para depois nós fazermos isso rodar pelo Brasil, pelo mundo afora e ter você continuando a inspirar, a ajudar, a dar essa alavancagem para que as pessoas se tornem ainda mais emancipadas? Eu tenho muitas que eu gosto, assim, uma que eu gosto muito é o adulto criativo é a criança que sobreviveu, né? A gente é educado a ser cada vez mais sério, formal e não permitir que essa criança que existe em todos nós possa brincar e possa se divertir. E aí às vezes as pessoas usam infantil como uma ofensa, quando eu acho que infantil muitas vezes pode ser um elogio. O Felipe, o Chicão conhece bem o Felipe, né, Chicão? O Felipe é uma das pessoas que mais me inspira. O Felipe é um dos cofundadores da Perestroika, que mais me inspira nessa infantilidade madura, né? Nesse jeito brincalhão de permitir que a gente encontre caminhos
que a gente não encontra nessa seriedade, nesse jeito sisudo que às vezes a gente se permite ter. Então, talvez uma das frases que eu destacaria, poderia destacar muitas outras, mas seria essa. Eu pretendo, né, seguir sendo um indivíduo que melhora, que aprende, desaprende, reaprende, mas que principalmente não deixa essa criança morrer, porque se ela morrer, muito do lado criativo que eu pretendo ter também vai morrer junto. Bom, eu podia explorar com o Thiago aqui a passagem dele pela Singularity, a perestroika, que é uma façanha empreendedora, um negócio fantástico. Agora essa nova jornada de palestrante, inspirando, as pessoas se emocionam. O tema tem a ver com inovação, tem a ver com criação, tem a ver com uma série de questões que mexem com o nosso estado de conforto. Mas no final da palestra, Thiago, é impressionante a reação das pessoas, porque há realmente uma sintonia. E de alguma forma você tira um pouco, você desmitifica um pouco essa ideia de que futuro vai abocanhar as pessoas, vai destruir as pessoas. Pelo contrário, vamos pegar aqui Peter Diamandis, que nos coloca numa perspectiva de escassez ou abundância. Você dá um show, você nos leva a crer que a abundância está acessível a todos. Basta se posicionar, basta ter um modelo mental aberto para isso. Eu quero te cumprimentar, dizer que o Brasil ganha com figuras do teu naipe, da tua isso, eu acho que a gente está aqui. Que isso, muito, cara. Rapaz, eu agradeço muito o espaço e eu realmente me sinto um privilegiado por estar nessa posição, né? A minha avó, vou cuidar para não me emocionar, que a minha avó é uma das figuras. Que é permitido. É humano super, isso. super. Quando ela conta as histórias, ela foi professora em regiões de alta vulnerabilidade social. E uma vez eu conversei com a minha mãe, que também foi professora em camadas mais pobres da sociedade, e ela disse o seguinte: eu disse, mãe, mas por que você... A nossa família já tinha uma condição financeira mais privilegiada. Eu disse, mãe, por que você vai lá? Ela disse, se eu não for, quem vai? Né? Então a gente ter essa consciência de que se a gente não fizer a nossa parte, quem vai fazer? Eu acho que é um dos principais ativos que a gente ganha nessa atividade de compartilhar, mas também de receber, né? Tá sempre cercado de gente especial e existe uma frase que eu procuro ter muito como drive da minha vida também, que é: ninguém precisa perder para todo mundo ganhar. Se eu compartilhar uma ideia, você compartilhar uma ideia, nós dois saímos com 2 ideias e ninguém sai perdendo. É show. Valeu!